Muito comum em exposições de arte, a regra "não toque" não se aplica às obras dessa mineira de Ubá. Após ajudar o filho em um trabalho de escola, ela percebeu o interesse das crianças em obter uma experiência muito mais profunda com a obra. Ela passou então a criar telas diferentes, que pudessem ser tocadas, especialmente dedicadas às pessoas com deficiência visual. E algumas são um convite aos sentidos e aguçam não só o tato, como outros sentidos, a audição, o olfato, enfim. Seu trabalho lhe rendeu reconhecimento internacional. A gente conversa no programa de hoje com a artista plástica Eni de Carvalho. Olá, Eni, bem-vinda aqui ao programa Retratos. É um prazer tê-la aqui, viu? Prazer é meu, Adriana. E muito obrigada pelo convite. E muito legal da gente conhecer seu trabalho e também muito mais essa experiência também voltada, né, aos deficientes visuais. Queria começar bem do início mesmo, contando como foi, né, o início desse trabalho, a partir do momento que você percebeu que poderia criar obras de arte diferentes. Como foi esse processo? Porque eu sei que você não se formou em artes plásticas, pelo menos no início. Você tem outras formações, né? Depois é que foi para artes plásticas, não é isso? O sonho da vida era pintar, né? E fazer um trabalho, desenvolver um projeto social. E quando eu fui me aposentar, falei, agora sim, agora é minha vez. Já defendi o pão, né? Uhum. Agora o sonho. A arte era só mesmo um sonho. Na verdade, assim, quando você demonstrou esse interesse todo, a sua família falou assim, olha, Eni, vamos com calma, né? Vamos pensar no trabalho primeiro, na questão mesmo do sustento e tudo mais, para depois pensar na arte. Foi isso? Exatamente. E foi dessa forma que eu consigo hoje sobreviver e viver em função da arte, investir na arte. Uhum. Você tem 10 filhos, Eni? Não, 2. 2 filhos. São 2 filhos que também, de certa forma, têm esse contato com a arte também. Diariamente, né, eles convivem, né? No dia a dia, né? Sim, sim. Pela cozinha, pela sala, Como pela é que é a sua casa? Conta pra gente. Como é? A minha casa é uma luta, porque eu vou ocupando todas as paredes, vou tirando tudo que está nas paredes e vou aos poucos, ganhando espaço para poder produzir e ficar observando, né, o desenvolvimento. Os meninos cresceram nesse ambiente. Exato. Agora você falou nessa questão da observação, né, que você observa para poder criar. Fala pra gente como é que é esse processo mais de criação. Você observa o que, por exemplo, e o que pode ser transformado em tela, em arte? Eu observo tudo, né? Tudo vem à tona, né? Observando a natureza. Por exemplo, eu tenho uma árvore de criança. Então, é uma árvore de criança tátil, uma pintura, né? Ela representa uma jabuticabeira. Olha. Eu associei, quando minha filha tinha 3 anos, eu encontrei na escada, subiu e estava lá deliciando as jabuticabas. Uhum. Então, eu falei assim, se isso for interessante para ela como criança que via, então eu vou levar esse conhecimento a outra criança que vê de maneira diferente, vê de formas. Ela vê, só que as crianças cegas, elas veem de forma diferente. E as crianças Nós vemos com os olhos, eles veem com as mãos. Pois é, a gente percebe que a gente pode ver, né, de outras formas, não só com os olhos, né? A sua arte possibilita isso, né? Você usa diversos materiais. E eu penso que a gente vê com os olhos do coração, né? Agora, tem aquela regrinha, né, que a gente falou logo na abertura do programa do não toque. Sempre nas exposições, ou na maior parte delas, a gente vê esse alerta, né? Não toque, não mexa e tudo mais. Aqui é completamente diferente. A regra é a quebra do paradigma, né? Não toque. E hoje há uma preocupação mundial nos museus em estar criando algum espaço também para o deficiente visual. Mas
Mas é um processo muito longo, um caminho, sabe? Você caminha dentro de um museu imenso, aí você chega, tem 3 metros quadrados. Ainda muito Sabe, restrito, né? Os que têm, né? Isso Sim. no mundo inteiro. Sim. Eu pesquisando, sabe? E vendo o que está ocorrendo lá fora e o que a gente pode fazer. E a gente observa, por exemplo, aqui, aí você falando desse espaço ainda restrito, né, para esse tipo de público, a gente observa a necessidade de criar mais espaços e também até um pouco da exclusão dessas pessoas à arte, né? Porque imagina só uma pessoa com deficiência visual em uma galeria de arte sem poder tocar nas peças, né? Sendo que as mãos são os olhos dessas pessoas, né? É muito difícil para eles, né? A questão da acessibilidade, a mobilização pelas ruas, pelas avenidas, sabe? É inteira exclusão. Não é nada fácil. Agora aqui, Então, Eni, a nossa proposta é exatamente isso, né? Inclusão. E no momento que uma pessoa que vê, ela passa pela exposição, ela vê com os olhos, ela recebe as vendas. Então, com isso, ela vai tocar e vivenciar o momento do outro, como, sabe, se colocando no lugar, fazendo essa experiência. Aí amanhã ela vai perceber diferente, ela vai agir diferente. Essa é a proposta. E trazendo a sua experiência, né? Trazendo a sua interpretação, porque a interpretação é única. Cada um. Se eu te perguntar o que você pensou ao pintar essa tela, pode ser algo completamente diferente do que eu imaginei para essa tela ou de que qualquer outra pessoa que está aqui no nosso estúdio, por exemplo, poderia pensar, né? A experiência é muito individual, né, Eni? É totalmente, né? Cada um tem o seu. Depende muito da nossa bagagem, né? Do que a gente vivenciou mesmo. Antes da gente falar que eu estou com vários convites aqui de exposições, não só aqui no Brasil, mas também no exterior, porque a Eni já fez várias exposições no exterior, né, Eni? A gente vê uma abertura muito grande, principalmente para o seu trabalho, né, no exterior. Mas eu queria aproveitar ainda essa questão da experiência, já que a gente está falando tanto, né, das pessoas que experienciam essa vivência de tocar nas telas e tudo mais. Queria falar de experiências que você teve, contato com público, retorno de público, depoimentos interessantes, depoimentos marcantes, histórias, situações que te marcaram. Existem essas situações? Sempre em exposições essas histórias chegam até você? E como chegam, né? Eu trabalho muito com comunidades, sabe, carentes, em área de risco. Eu tenho sempre alunos comigo de área de risco. Já trabalhei com a criança aqui do Morro do Papagaio, sabe? Trabalhando sobre a paz, passando para eles, sabe? Que a paz, eles falam assim, professora, a gente não sabe o que é isso. Olha só. Aí eu fui trabalhando 6 meses, aí eles produzindo, pintando a paz, sabe? Dançando a oração de São Francisco, sabe? E com isso eles foram se sensibilizando e encontrando dentro deles. Como começou esse trabalho com as comunidades carentes, Eni? Isso faz parte, né, da minha trajetória, porque eu utilizo muito a questão da arte onde está o povo. Então, aqui no Brasil, essencialmente, eu trabalho com essa questão da inclusão. Tem situações, por exemplo, que crianças que enxergam, criança de área de risco, produzindo telas. Aí eu falei, se estão produzindo telas para os irmãozinhos cegos. Eu falei excluído, incluindo excluídos. Aí eles falaram, professora, mas se ele não enxerga, como é que ele vai ver? Sabe? Aí mostrando para eles como que é. E aí nisso foi surgindo dentro de sala de aula, um que tinha um irmãozinho que tinha problema, o outro. Aí com isso foi trabalhando também. E aí eles percebem também que o mundo pode abrir portas, né? Que a gente pode ajudar nessa abertura de portas e de quebra de paradigmas, como a gente deixou bem claro aqui, né? Eles são protagonistas disso também, né? Eles podem mudar. Claro. Né? Depende muito deles, né? A mudança, né, tem que partir ali da base, né? E a base é trabalho... pela educação. E arte e educação são armas, né, contra a exclusão. E esse trabalho é que te alimenta, esse trabalho com população carente? Você
retira inspirações dessas vivências também. Queria saber assim, como é trabalhar com essa comunidade carente, você vê o seu trabalho sendo reconhecido, né? Você abrindo portas. Como é isso lá dentro, Eni? Voltando naquela menina que sempre quis ser artista plástica e que agora está realizando esse sonho. É a concretização mesmo de um sonho? Como é que se vê isso? Concretizar sonho. E a gente sonha cada vez mais. Ele não para, ele não termina nunca, sabe? Tem sempre sempre um grande sonho. Está planejando mais coisas aí? Muitos sonhos. É? Você vai contar pra Por gente exemplo, daqui a pouco, então. Eu não tinha nenhum espaço para trabalhar. Hoje eu tenho um ateliê. Você morava em um apartamento, não era? Moro em um apartamento, trabalho lá num cantinho. Trabalhava, né? Uhum. Continuo também. É dentro de casa, é ali. E tenho agora um ateliê em que eu posso receber visitas agendadas, sabe? Legal. A gente vai falar mais sobre isso, mais sobre esses sonhos que a gente quer saber, mais sobre esses planos aí para o futuro, né? Sim. Antes de ir para o intervalo, só um recado para você sobre a campanha Faço Parte. Você já sabe que a Catedral Cristo Rei vai ter uma praça dedicada à família, né? E nesse espaço vai ser possível realizar diversas celebrações. A Praça das Famílias também vai ter ao seu redor um grande terço. E você pode fazer parte desse projeto, ter o seu nome ou o nome de seus familiares em uma dessas contas do Terço das Famílias. É só ligar para o 3269-3100 ou acessar catedralcristorei.com.br, ou melhor, catedralcristorreibh.com.br, o endereço está aí no seu vídeo. Você pode fazer parte desse projeto. A gente está conversando com a artista plástica Eni de Carvalho. É uma pintura diferente, ela está mostrando que a gente consegue ver não só com os olhos, a gente consegue ver com o coração, a gente consegue ver também com as mãos e utilizando todos os nossos sentidos. A gente vai para um rápido intervalo, nós voltamos em instantes com essa conversa aqui gostosa com Eni de Carvalho.